taxa Selic não caiu, cara. E nesse vídeo aqui a gente vai entender por que não caiu. Vamos fazer um compilado sobre tudo que está acontecendo no Brasil. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês 5 fundos imobiliários que eu tô de olho agora, já que a gente não tem mais a expectativa da Selic cair nessa reunião. Eu quero saber a sua opinião antes, tá? Se na sua visão a gente não tem mais corte nenhum em 2024, ou nas próximas reuniões pode ser que caia 0,25, 0,50. Comenta aqui porque eu quero muito saber. O mercado, de modo geral, não tá muito certeiro, não tá muito confiante, porque de um lado a gente tem o governo pressionando muito o Banco Central, mas ao mesmo tempo a gente tem um governo gastando, inflação subindo, então não tem como o Banco Central abaixar a taxa de juros. Eu quero saber a sua opinião. Você também está pesquisando aí, vendo muita notícia, acompanhando o mercado. Na sua visão, a gente tem um corte ainda nas próximas reuniões ou acabou, a Selic só cai em 2024? Sendo bem sincero com você que acompanha o mercado, todo mundo já sabia que a Selic não iria cair nessa reunião, porque o Boletim Focus já veio mostrando isso aqui ao longo das semanas. Se você não sabe, você pode entrar lá no Banco Central ou digitar Boletim Focus e toda segunda-feira de manhã sai a projeção do Banco Central para o mercado. E aí você pode acompanhar aqui a taxa Selic para ver qual é a expectativa do mercado para os próximos anos. Então o Boletim Focus estava vendo uma Selic no final de 2024 em 9,75, pulou para 10, 10,25, 10,50. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que a gente estava vendo isso daí já e já estava com cara que a Selic não ia cair mais esse ano e realmente aconteceu. Só que quais os impactos e por que a Selic não está caindo? Se a gente pegar aqui, todos os portais estavam mencionando isso aqui. Mercado prevê ciclo de queda da taxa Selic com aumento do risco fiscal. Vocês que me acompanham aqui sabem que o aumento do risco fiscal, o aumento da dívida pública, governo gastando mais, inflação subindo, tudo isso atrapalha a economia e impede que os juros vá diminuindo. Porque a taxa Selic é uma ferramenta do Banco Central para balizar a nossa economia. Então a inflação sobe muito, o Banco Central aumenta a Selic, porque aumentando a taxa de juros fica mais difícil ou desestimula a população a fazer um empréstimo, a financiar um carro, uma casa, a gastar um pouco mais, as dívidas das empresas ficam mais caras, isso enfraquece o consumo, a inflação tende a diminuir. Mas um dos principais causadores aqui do Brasil é a dívida pública. A dívida do Brasil aumentou mais de 1 trilhão, cara, é muito dinheiro. O governo gastando demais, isso aí gera inflação, fica difícil de diminuir as taxas aqui no Brasil. Se a gente pegar aqui a trajetória da inflação no Brasil, em abril a inflação mensal foi de 0,38. Muita gente já estava falando que a inflação estava controlada e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Mas olha só como que veio o resultado da inflação do último mês de maio agora. Saiu de 0,38 para 0,46. E inflação é algo muito sério. Não é algo só que o Brasil está passando, cara. O mundo todo, depois da pandemia, está passando por problema de inflação. Muito dinheiro na mesa, governo gastando demais, carga tributária alta. Então, em uma economia existe muita coisa que estimula a inflação. Só que a taxa de juros tem que estar ali sempre alinhada para que a inflação não suba demais e isso aí fique descontrolado. O problema é que, da forma como o governo trata essa situação aqui no nosso país, e eu falo isso aqui independente se você é A ou B, direita ou esquerda, cara, não tem problema, você pode ter a opinião que você quiser, mas você precisa entender isso aqui para você não ficar sendo feito de massa de manobra. Olha só, nos Estados Unidos, Fed, que é o banco central deles, diz estar disposto a manter juros altos pelo tempo que for necessário. Quem lembra aqui que o Campos Neto subiu a taxa de juros no governo anterior, ficou lá em 3,75, muita gente reclamou, achou uma taxa muito alta, permaneceu essa taxa por muito tempo e só depois que a inflação começou a dar indício que ela estava melhorando, começou a diminuir a taxa de juros. Esse movimento antecipado de subir os juros fez o Brasil se antecipar numa corrida em que, se a gente deixasse a inflação subir muito, hoje a gente ainda estaria com juros muito maior do que o que a gente está hoje. E isso não está acontecendo só no Brasil, gente, está acontecendo no mundo todo. A gente conseguiu se antecipar porque o Banco Central foi lá, aumentou a taxa de juros. Concordo com vocês que ficou muito tempo, poderia ter feito uma manutenção antes. Você pode ter uma opinião diferente da minha, tudo bem. Mas o ponto é, o Banco Central do Brasil foi muito eficiente em controlar a taxa de juros, porque aqui a gente já está acostumado com isso. A gente pega os Estados Unidos, cara, a inflação é muito baixa. Aqui a gente está acostumado com taxa de juros mais alta. Então a gente se antecipou. Agora, enquanto o mundo todo ainda está subindo a taxa de juros, a gente está em movimento de queda, em movimento de manter ela no mesmo patamar. Mas olha só, os Estados Unidos está com problema de inflação. Por isso, lá eles não conseguem diminuir a taxa de juros, porque o mercado ainda está muito aquecido. Se a gente pega na Europa, bolsas da Europa fecham em baixa com a expectativa de menos corte de juros. Não é algo isolado do Brasil. O Brasil está passando por uma situação que o mundo todo passou, cara. O mundo todo está sofrendo com a inflação. Se você pega Turquia, Argentina, entre outros países, essa inflação estourou e eles não conseguem mais controlar fazendo nada. Só que aí, com tudo que já está acontecendo aqui no Brasil, inflação, economia que não anda, olha só o que o PT fez, cara.
PT aciona a justiça contra Campos Neto. Entenda o que o partido pede na ação. Cara, eu respeito a sua opinião se você acha que o Banco Central poderia diminuir um pouco mais a Selic, mas o PT, cara, o partido, bater no Banco Central, tentar derrubar a taxa de juros na canetada, tentar colocar uma pressão em um ciclo econômico que está sendo muito bem administrado, na minha visão, é uma burrice, porque quanto mais acontece essas guerras aqui entre o nosso Banco Central e o nosso governo, a Selic vai continuar do mesmo jeito, a economia vai continuar péssima, porque o investidor estrangeiro, que é quem mais investe na nossa bolsa brasileira, olha para cá e vê, cara, eu tenho uma economia que tem uma taxa de juros bacana, mas eu tenho um governo, um Banco Central brigando. Por que eu vou colocar meu dinheiro aqui se lá na renda fixa dos Estados Unidos está rendendo 5,5% ao ano? Não faz nenhum sentido. Então o que começa a acontecer? Fuga de capital estrangeiro da Bolsa Brasileira, e Bolsa Brasileira é considerada a pior do mundo, e estrangeiros retiram 35 bilhões de reais. Toda vez que acontece alguma coisa aqui no Brasil, se a gente não tem uma política fiscal eficiente, isso aqui mostra para os investidores estrangeiros que o país é um país ainda mais arriscado do que já é. Então o cara que investe, ao invés de ele ficar correndo muito risco aqui para ganhar 10%, ele leva o dinheiro para os Estados Unidos e ganha 5,5% lá tranquilo, sem correr riscos. Então, quanto mais o governo briga com o Banco Central aqui, pior é para a nossa economia. Tira o capital estrangeiro daqui, a bolsa cai, a economia continua ruim. A gente sabe que no final de 2024 o Campos Neto vai sair do Banco Central, termina o mandato dele, o PT já tem uma pessoa pronta para colocar lá, que é o Gabriel Galípolo, e o mercado já está precificando o que pode acontecer lá na frente. Porque se hoje o PT está brigando com o Banco Central, com o Banco Central tentando fazer a manutenção da Selic da maneira mais eficiente possível, como vai ser daqui a um ano se a inflação continuar subindo aos poucos, mas o Banco Central tiver um diretor ali que tem viés político e acaba diminuindo a Selic na canetada? Pode ser que o mercado sofra e muito. É por isso que as ações, fundos imobiliários também estão caindo agora, porque o mercado já está precificando algo que pode acontecer lá na frente. De qualquer forma, muita gente está falando que o problema do Brasil é os Estados Unidos estar com juros mais altos. Eu concordo, isso daí impacta muito nos juros aqui do Brasil, porque o Brasil é um país que exporta muito, depende muito, faz muitas transações ligadas ao dólar, mas por que o Brasil tem a pior bolsa do mundo enquanto vizinhos decolam em 2024? Vocês concordam comigo que da mesma forma que o Brasil está sofrendo com uma taxa de juros dos Estados Unidos mais alta e o mundo todo movimenta a economia em dólar, outros países também estão sofrendo isso? Mas olha só essa tabela. Nas principais economias do mundo, o Brasil está com uma rentabilidade negativa de menos 15,26. Então a gente tem México na nossa frente, Chile, Japão, Portugal, China, Espanha, Peru. Cara, tem um monte de economia que também sofre esses mesmos impactos que a gente sofre por uma alta taxa de juros dos Estados Unidos, mas esses países mesmo assim estão conseguindo contornar a situação e não estão caindo tanto quanto a nossa bolsa brasileira. Então, olha só o que você precisa sair desse vídeo entendendo antes de eu falar para você dos fundos imobiliários, porque isso aqui vai fazer muito sentido na hora de você escolher o investimento. A gente tem que ter aqui uma boa política fiscal e a gente tá vendo que isso não tá acontecendo com o nosso país. Eu não tô falando aqui para você se você é de direita, de esquerda, você tem que entender a economia, você tem que entender como funcionam as regras do jogo. Se a gente não tem uma política fiscal eficiente, a inflação está subindo, não tem como diminuir a taxa de juros, porque a gente precisa ter sempre um spread entre a nossa taxa de juros e a taxa de juros dos Estados Unidos. Se você diminui muito a taxa de juros aqui nos Estados Unidos, o capital estrangeiro sai da bolsa brasileira e migra para a bolsa americana. E se já está acontecendo isso sem a gente diminuir a taxa Selic, imagina só se a gente diminui demais. O dólar sai da nossa economia, vai para a bolsa americana, por consequência o dólar sobe e fica tudo mais caro. Aí tudo que você vai comprar fica mais caro, o frete fica mais caro, os produtos no mercado ficam mais caros, e isso tudo acontece porque a gente diminuiu os juros, aqueceu a nossa economia, mas o capital estrangeiro saiu da bolsa de valores. Com tudo isso acontecendo, o real também ultrapassou o peso argentino e o Brasil tem a pior moeda entre os países emergentes. Então olha só o tanto de coisa que está acontecendo aqui, que se a gente conseguisse resolver os nossos problemas, a gente já conseguiria estar um pouco mais alinhada, a bolsa já não estaria sofrendo tanto, porque não é só o ponto dos Estados Unidos ter uma taxa de juros maior. Concordo com você que a hora que cortar os juros lá, cara, o capital volta para cá também, a bolsa tende a subir. Mas se a gente não melhorar a nossa política fiscal, não melhorar aqui as questões internas do nosso país, vai continuar andando de lado o mercado, a economia vai continuar ruim, e quem sofre mais com tudo isso somos nós, a população, que está pagando cada vez mais impostos e vê os nossos investimentos andando cada vez mais de lado. Só que para não ficar só aqui dando notícia ruim, o que eu tô de olho com tudo isso e o que você tem que prestar atenção também? A gente tem que entender todos esses fatores macroeconômicos, porque é isso que movimenta o otimismo dos investidores. E a gente está passando agora por um momento entre a rentabilidade dos investimentos e um corte na taxa de juros. Então a gente está exatamente nesses ciclos aqui, que eu peguei um gráfico um pouquinho antigo, mas que representa bem o momento que a gente está.
onde a gente tem uma taxa Selic cruzando com o índice dos fundos imobiliários. A gente tem aqui em cima, na cor azul, o índice da Selic. Então, a Selic, quando ela está lá em cima, o IFIX principal, o índice dos fundos imobiliários, está lá embaixo. E quando eles se cruzam, é que a gente consegue pegar as melhores rentabilidades. Então, hoje, se a gente fosse trazer para a nossa realidade, a gente está exatamente nesse ponto vermelho. Entre o momento em que a queda de juros pode acontecer e, ao mesmo tempo, os investimentos estão subindo de forma bem devagar, tá subindo, tá caindo, tá subindo, tá caindo. A gente está bem no X desse gráfico. Quais são os investimentos que mais beneficiam a gente nesses momentos? Eu coloquei até um pontinho vermelho aqui, que quando a taxa Selic está mais alta, esse é o momento da gente receber mais rendimento dos fundos de papel, mas é o momento da gente comprar fundo de tijolo. A taxa começou a cair, chegou lá embaixo, é o momento de comprar fundo de papel e receber de fundo de tijolo. Então, se você sabe que tudo isso está acontecendo e você sabe para onde o mercado está apontando, você consegue se antecipar, que é o que o mercado sempre faz. Por que antes de um corte na taxa de juros o mercado já sobe ou o mercado já desce? Porque o mercado consegue precificar o que já pode acontecer. Muitas vezes precifica errado, muitas vezes é exagerado até demais. Mas o mercado ele se antecipa. Por isso que a gente sempre fala que o mercado sobe no boato e cai no fato. Então, olha só que interessante. Esse ponto que eu marquei para vocês aqui em cima é o melhor momento para você comprar fundos imobiliários de tijolo. Selic lá em cima, ninguém quer saber de fundo de tijolo. Você vai comprar fundo de tijolo barato. Só que nesse momento, você que aproveitou a queda da taxa de juros para comprar fundo de papel, é o momento onde você está recebendo maiores rendimentos. Então, como que você ganha dinheiro tanto na alta quanto na baixa dos ciclos das taxas de juros? Comprando sempre antes do movimento acontecer. E hoje a gente está exatamente no meio do caminho. A gente tem um X entre a taxa de juros e o principal índice dos fundos imobiliários. É nesse momento que você também precisa se posicionar, porque daí para frente, com os juros caindo, é onde estão as melhores janelas de oportunidade. Olha só que interessante, o mercado de fundos imobiliários vem crescendo bastante. É um mercado recente, tá? Se a gente pegar aqui desde 2017, a gente tinha um pouco mais de 120 mil investidores em fundos imobiliários. Agora, em 2024, a gente tem mais de 2,6 milhões. Então, muita gente entrou recentemente no mercado. Isso aqueceu muito o mercado de fundos imobiliários. Mas o que muda no mercado de fundos imobiliários e por que ele cai menos do que o Ibovespa é que, olha só, 76% do mercado de fundos imobiliários são pessoas como nós. É o investidor pessoa física, você que trabalha, que pega todo mês o seu aporte, compra cotas de fundos imobiliários, reinveste os dividendos. Então, essa fatia é a maior fatia dos investidores de fundos imobiliários. Depois tem as instituições financeiras, investidores institucionais e só um pouquinho aqui são os investidores não residentes, que são investidores estrangeiros. Por isso, a gente tem que aproveitar esses ciclos econômicos, por mais que a nossa economia sofra muito com todos esses embates políticos, econômicos e também macroeconômicos, aqui dentro existem excelentes oportunidades. Eu peguei um gráfico aqui também que mostra que o mercado de fundos imobiliários, ele tinha antigamente uma fatia bem maior de fundos imobiliários de tijolo, agora ele tem mais fundos imobiliários de papel, isso também devido a uma alta taxa de juros. Então muitos fundos que a gente pega para ler o relatório são muitos fundos recentes na Bolsa de Valores, até por isso a gente tem que tomar cuidado na hora de analisar um fundo, porque você pega um fundo aí que pagou 14% de yield, 15% de yield, 16% de yield, ele paga um bom rendimento por um curto espaço de tempo, depois o fundo cai. Então é um ponto para a gente se pensar, porque por mais que o mercado de fundos de papel cresceu muito, nesse momento em que a gente está agora é onde estão as melhores oportunidades para a gente comprar fundos imobiliários de tijolo. Com essa Selic se mantendo em 10,5%, é onde continuam essas boas oportunidades. Então, quais fundos imobiliários eu tô de olho agora, já que a Selic não caiu? Em primeiro lugar, o VISC11, eu tenho vídeo dele aqui no canal também, comentei com vocês recentemente, o fundo caiu muito. É um fundo que eu gosto bastante. Se você não assistiu o vídeo onde eu já analisei tudo e mostrei o porquê que o VISC estava caindo, eu vou deixar para você no final desse vídeo. Se não, você entra aí, procura canal Flyfis VISC11, vai aparecer o vídeo para você. Mas é um fundo que eu tô de olho, porque uma cota dele gira em torno de R$ 115,32, pagou 10% de yield nos últimos 12 meses. Olha só o VP desse fundo, cara, 0,90 com quase 7 milhões de liquidez diária, subiu 11,89%, sendo que caiu bastante aí nos últimos meses. O fundo é um fundo de shoppings, tem mais de 20 shoppings no portfólio, tem uma boa distribuição aí entre Rio, São Paulo e outros estados do Brasil e pagou R$ 1 de rendimento por cota no último dividendo. Ele pode diminuir um pouquinho isso daí nos próximos rendimentos, mas manteve um patamar interessante mesmo com uma taxa de juros aí na casa dos 2 dígitos. Tem mais de 340 mil cotistas, tem uma vacância bem pequena, tem mais de 3,6 bilhões de patrimônio
e cobra uma taxa de 1,35. Então, na minha visão, esse é um momento interessante. O VISC11 ele passou por reavaliação patrimonial recentemente, os imóveis subiram de patrimônio, isso aí tudo ajudou o fundo a ganhar ainda mais reconhecimento no mercado, além de ser um fundo muito conhecido. Na minha opinião, é um fundo para a gente ficar de olho aí agora com essa manutenção da Selic. Outro fundo, BTLG11, também um fundo que está ganhando muito espaço, é um fundo logístico, um fundo bem grande, na minha visão, um dos melhores fundos de logística da Bolsa. Uma cotação caiu, está em R$ 97,30, pagou 9,47% de yield, VP de 0,97, quase 10 milhões de liquidez. Olha só como ele caiu bastante aqui desde abril até agora. Então a cota dele vem ficando cada vez mais barato. A gente sabe, Selic mais alta impacta diretamente o quê? O varejo. Quando um fundo de logística tem empresas do varejo no portfólio, esse fundo também é impactado. As cotas também perdem valor, o fundo paga um dividendo menor, é aí que entra uma oportunidade. Então o fundo tem vários galpões logísticos, depois você pode entrar no relatório e dar uma olhada, e ele foca na estratégia do last mile. Mais de 41% dos galpões logísticos desse fundo estão a menos de 30 a 60 quilômetros da Grande São Paulo. Então você é uma empresa de logística, uma empresa de varejo. Se você quer ter a sua compra chegando o mais rápido possível na casa do seu cliente, você vai deixar o seu estoque onde? Vai deixar em um galpão logístico que está muito próximo às grandes cidades. Então, Rio, São Paulo, Minas Gerais. Quando o fundo tem esses imóveis em locais estratégicos, até se ele tiver um inquilino muito bom e o inquilino sair, fica fácil ele locar novamente. Então, o fundo tem uma estratégia muito interessante. Tem vários tipos de inquilinos aí, como Açaí, Amazon, Ambev, Braskem, Pets, cara, tem muita loja e muita marca conhecida e é um fundo que me chama atenção porque é um fundo que tem um patrimônio gigante, 4,33 bilhões, mais de 320 mil cotistas, pagou 76 centavos por cota no último rendimento e uma vacância muito pequena de apenas 2%. Outro fundo que não tem como a gente não comentar é o HGLG11, cara. Esse fundo aqui, historicamente, se a gente pegar o VP dele, olha só, ele não diminui o VP dele desde 2018, mesmo com crise, mesmo com taxa de juros, HGLG11 sempre foi sinônimo de um bom fundo imobiliário. Se a gente pegar aqui, 2018 o VP dele estava em 1,16, 2019 1,52, 2020 1,22 e só agora ele chegou a um VP igual a 1. A gente sabe, você que me acompanha aqui sabe que a gente não precifica fundo de tijolo pelo valor patrimonial, mas historicamente é muito difícil você encontrar o HGLG11 com um VP abaixo de 1,03 e ele está hoje aqui com um VP igual a 1. Então não tem como, cara, na minha visão isso aqui é uma excelente oportunidade, mas não é uma indicação. Você precisa primeiro estudar, entender se isso aqui vale ou não vale a pena, não deve simplesmente comprar o fundo sem entender o segmento. O HGLG11 é um fundo de logística, uma cota de em torno de R$ 158, pagou 8,58 de yield, VP igual a 1, liquidez diária acima de 7 milhões, variou um pouquinho aí, 4,84% nos últimos 12 meses, tem vários galpões logísticos e o que eu acho interessante é que esse fundo ele tem uma concentração bem grande aqui na Grande São Paulo e ele tem excelentes imóveis alugados para excelentes inquilinos. Olha só a classificação dos imóveis, AAA, tem vários imóveis aqui onde a qualidade desses imóveis é muito boa. Eles têm aqui inquilinos como Volkswagen, Carrefour, Leroy Merlin, Ambev, onde 65% dos contratos são típicos, 34% são atípicos, apesar de eu gostar mais de contratos atípicos. É um bom fundo com bons inquilinos e com bons imóveis. O HGLG11 pagou um rendimento de R$ 1,10 por cota no último rendimento. Eu fiz um vídeo recente aqui falando de um possível probleminha que o fundo podia ter e que podia abrir uma janela de oportunidade para a gente comprar. O fundo já resolveu esse problema e mesmo assim, com todos esses problemas que a gente está acontecendo na nossa economia, a oportunidade, na minha visão, ficou muito melhor do que o que eu imaginava. Então hoje o VP dele está igual a 1, aí um fundo excelente. Na minha visão, é um fundo que vale a pena o seu estudo. Outro fundo é um fundo para a gente sair um pouquinho aqui dos fundos mais óbvios que a maioria de vocês já conhecem, é um fundo que eu gosto bastante, é o RZTR11, que ele atua no segmento de fazendas, mas não é um fiagro. Uma cota dele gira em torno de R$ 92, pagou quase 13% de yield nos últimos 12 meses, VP de 0,93, liquidez diária de 4,92 milhões, variação de 10,71 aí nos últimos 12 meses. Esse fundo ele tem uma estratégia muito interessante. Basicamente, ele compra e vende fazendas, mas ele também aluga, renda, então ele não está investindo em CRIs, não está investindo em fundos de papel como os fiagros. Então ele está posicionado no segmento agro, mas ele não está comprando CRI, não está comprando título de dívida. Ele pode comprar, vender, alugar ou até arrendar as fazendas,
o que na minha visão é um segmento interessante, já que o agro movimenta aí quase 30% do PIB do nosso país. Então depois vocês podem dar uma olhada no relatório aí, entender um pouco mais sobre o RZTR11. Aliás, se você quiser um vídeo dele aqui analisando, falando um pouco mais sobre ele, comenta aqui embaixo. Lucas, faz um vídeo do RZTR11 ou de outro fundo que você queira uma análise aí que eu trago aqui para vocês. O RZTR11 está exposto ali a plantio de soja, milho, sorjo, então é um fundo muito bacana e tem vários tipos de segmentos ali, sem que ele esteja exposto a títulos de dívidas. Pagou 90 centavos no último rendimento, com uma taxa de ADM de 1,25, tem mais de 120 mil cotistas e um patrimônio de 1,88 bilhão. É um fundo que eu tenho em carteira e eu estou sempre acompanhando para pegar as melhores oportunidades. E o último da nossa lista, o VILG11. Também fiz um vídeo recente aqui, cara. O VILG é um dos fundos que mais está caindo, ou está apanhando na Bolsa de Valores. Eu fiz um vídeo completo mostrando para vocês o meu ponto de vista, por que eu acho que pode ser uma oportunidade e falei dos riscos e das oportunidades. Depois assiste aí também, pesquisa aí, fui lá e fiz VILG11, você vai encontrar esse vídeo. Na minha visão, é um fundo interessante porque não tem problemas tão sérios assim. Se você tem uma opinião diferente, comenta aí que eu quero saber a sua opinião. VILG11 é um fundo logístico, uma cota gira em torno aí de basicamente R$ 82,00, pagou 9,41, VP de 0,72, está bem descontado, liquidez diária acima de 2 milhões, caiu mais de 15% nos últimos 12 meses. Então é um fundo de logística, tem bons galpões logísticos, tem uma concentração ali em Tokstok que já deu problema para o fundo, mas já foi resolvido, tem bons inquilinos como Ambev, Netshoes, Privalha, Boticário. Tem aí basicamente 91% dos seus contratos típicos, somente 9% atípicos, que eu não gosto muito, mas é um fundo bem distribuído, tem aí galpões logísticos com destaque aí para São Paulo e Minas Gerais. Pagou 60 centavos por cota no último rendimento, o que afastou muitos investidores, o fundo perdeu muitos cotistas porque o rendimento diminuiu, pode ser que diminua ainda mais. Depois que você assistir o vídeo você vai entender um pouco mais sobre isso, mas é um fundo com patrimônio acima de 1 bilhão, cobra uma taxa de 0,95, tem quase 160 mil cotistas. E um outro investimento que também está interessante, principalmente agora com a manutenção da Selic continuando em 10,50%, é o Tesouro IPCA, cara. Com todos esses problemas que a gente tem na nossa economia, isso aí aumenta o risco Brasil e você que é investidor pode ganhar dinheiro tanto na alta quanto na baixa. E olha só o Tesouro IPCA, cara. IPCA mais 6,37, chegou a bater 6,49. Então é uma excelente janela de oportunidade, tanto para você que quer carregar o título por longo prazo, quanto para você que quer fazer marcação a mercado. Eu também postei um vídeo recente aqui, onde eu mostro uma janela de oportunidade com ganhos de até 40% com marcação a mercado no período de 1 a 2 anos. Se você não assistiu esse vídeo, cara, pesquisa aqui depois, vou deixar o vídeo no card aí para vocês também, mas não fecha esse canal sem você assistir esse vídeo, porque tem como você ganhar dinheiro com tudo. Selic alta, Selic baixa, inflação alta, inflação baixa, e fixo em baixa, em alta. De todos os lados, vamos ser bem sinceros, hoje quando a gente olha para a bolsa, a gente encontra diversas oportunidades. Quando a gente olha para os fundos imobiliários, diversas oportunidades. Quando a gente olha para a renda fixa, tanto Tesouro Direto quanto CDB, LCI, tem várias oportunidades. Então, oportunidade é o que não falta. Só que o que a gente precisa ficar atento a partir de agora? Se os juros não caiu e ele não cair mais em 2024, o mercado vai continuar andando de lado, o mercado vai continuar sofrendo, o governo vai continuar em atrito com o Banco Central e isso vai diminuindo cada vez mais o otimismo dos investidores em relação aos investimentos do Brasil. Porém, você que é investidor sabe, mercado andando de lado, se os juros não cair aqui no Brasil e não cair nos Estados Unidos, a gente vai continuar tendo boas oportunidades por mais um longo período. E é nesse momento que a gente precisa aportar, precisa manter a nossa estratégia e comprar tudo barato. Por mais que a gente fale de todas essas crises econômicas, é uma crise que você, investidor, precisa para você ganhar dinheiro. Não adianta você abrir o home broker e ver que tá tudo caro. Ah, a ação valorizou 100%, valorizou 500%. Cara, você não vai conseguir comprar e entrar no mercado se tudo estiver ocorrendo bem. É lógico, como cidadão, a gente quer ver o Brasil para frente. A gente sempre tem que pensar no melhor para o Brasil, porque a economia melhor significa que a população também está ganhando mais dinheiro, está enriquecendo, está todo mundo prosperando. Mas enquanto isso não acontece, a gente que é investidor, a gente olha para uma crise e vê a oportunidade. Por isso que eu trago esses vídeos aqui para você entender o macro e também entender as oportunidades. E você agora precisa olhar para sua carteira de investimentos e aproveitar as melhores oportunidades. Eu tô de olho nesses 5 fundos imobiliários. Comenta aqui quais são os ativos que você tá de olho nesse momento. A gente nem comentou aqui, cara, senão o vídeo ia dar 1 hora. Mas, cara, tem cripto, mercado exterior, ETF, tudo tá dando uma excelente oportunidade
pra gente ganhar dinheiro no médio e longo prazo. E se você prestar bem atenção, eu tenho certeza que você vai conseguir pescar as melhores oportunidades. Comenta aí embaixo qual é a sua opinião, se a Selic cai ou não cai em 2024 e quais são os ativos que você tá mais de olho com essa manutenção nas taxas de juros. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!